Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. Hoje a gente vai dar continuidade, ao estudo da Assembly em arquitetura x86-64. Na aula passada a gente estudou o funcionamento, do registrador de condições, o rflags. A gente viu como as flags que tem nesse registrador podem ser usadas para a gente fazer comparação de valores, E hoje a gente vai estudar o primeiro conjunto de instruções que utiliza essas comparações definidas ali pelas flags, para poder tomar decisões, tá? E no caso hoje são as instruções set. Bom, qual que é a ideia da instrução set? A instrução set, ela recebe um único operando, que é esse operando D aqui, tá? Que ele pode ser um registrador de 8 bits ou um endereço de memória. Tá? Então, ele pode ser um registrador de 8 bits ou um endereço de memória. Tá? Esse valor de D. De qualquer maneira, o que a instrução set vai fazer? Ela vai definir o valor desse registrador de 8 bits ou do endereço de memória com valor 1, caso a condição que ela testa seja satisfeita. Tá? Então, olha só, a instrução é a instrução set. Então, é a instrução set. O sufixo, tá? O sufixo que está aparecendo aqui é a condição testada. Então, set está representando um set se equal, ou seja, se igual. É isso que ele está dizendo, Então, vamos supor que a gente fez uma operação de comparação, que a gente aprendeu também na aula passada, entre os registradores RAX e RDX, por exemplo. Tá? Então, esse setED aqui, ele está setando. Então, a gente vai fazer o setE aqui. Vamos colocar no registrador AL. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o valor do registrador AL seja definido como 1, caso o RAX seja igual ao RDX. Então, ele está fazendo set se equal. Set se RAX é igual a RDX. Tá? É isso que ele está fazendo ali. Essa instrução setE, ela tem um sinônimo, que é a setZ. Set-se 0, Porque lembra que a instrução de comparação ele vai fazer uma subtração de RDX menos RAX e esses dois caras vão ser iguais se essa subtração der 0. Por isso o setZ aqui. Qual é a condição que essa instrução setE testa para saber se ela tem que colocar 1 ou 0 aqui em AL? Ela testa o valor simplesmente da flag ZF. Tá? Então, se o valor da flag ZF for 1, o valor que vem aqui para AL nesse caso é 1. Se o valor da flag ZF for 0, o valor que vem aqui para AL nesse caso é 0. Tá? Então, essa é a setE. Só para exemplificar também, a gente também pode usar, obviamente, a setE depois de uma instrução de teste. Então, por exemplo, teste RDX. Depois eu venho um set AL. Bom, claramente aqui a ideia é diferente, Esse set equal aqui, a ideia é diferente, Porque aqui você não tem igual efetivamente. Eu não estou comparando dois valores, eu estou comparando um valor só. O que ele está testando aqui, de novo, é a ZF, Então, o que ele está testando, ele vai setar 1 aqui se a ZF tiver 1. Quando que a ZF tiver 1? Quando a ZF vai estar 1? Quando essa operação aqui do teste resultar em 0. Quando é que ela vai resultar em 0? Quando o RDX for 0, porque a gente já viu que um teste, repetindo o registrador duas vezes aqui, o resultado dessa operação é o valor de RDX end o valor de RDX, que dá o próprio valor de RDX. Então, o que ele está testando aqui, o que ele está setando aqui é 1 em AL se RDX for igual a 0. Eu poderia reescrever essa instrução usando o sinônimo dela, setZ AL. Então, set o valor de AL como 1,
se o ZF está igual a 1, ou seja, se o resultado da operação da instrução teste aqui deu 0. Tá? Então é isso que ele está testando nesse caso. Bom, setNE, né, é basicamente setar se não for igual. E o sinônimo é setNZ, ou seja, se não é 0. Então aqui a condição é a negação da primeira. Né? Eu vou setar 1 no meu operando quando o resultado da operação anterior, né, não tiver resultado em 0, e vou setar 0 quando tiver resultado em 0. Então é a negação do ZF. Tá? Então o setNE vai setar aqui D com o valor que é a negação do ZF. Tá? Set_S é set_signed, ou seja, se a operação anterior resultou num número negativo, eu vou setar esse cara como 1, e se não resultou num número negativo, eu vou setar esse cara como 0. É justamente isso que ele está mostrando aqui. Então, o set_S seta D como 1 se SF for 1, ou seja, retornou um número negativo, e seta o D como 0 se o SF igual a 0. Né? E setNS é a negação disso. Né? Ele vai setar D como 1 se o número não foi negativo e vai setar D como 0 se o número foi negativo. Então, as condições que estão sendo testadas aqui são essas aqui. Então, ele testa uma flag só. Cada uma dessas instruções aqui testa uma única flag. Tá bom? Então, repara que essas instruções set, elas usam as informações dos registradores de condição que a gente viu na aula passada para verificar se ele tem ou não que setar o valor de D como 1. Quer dizer, se ele tem que setar o valor de D como 1 ou se tem que setar o valor de D como 0. Tá? Bom, a gente tem mais um grupo aqui. E aqui a gente está fazendo avaliação supondo que os operandos da instrução que a gente executou anteriormente eram números com sinal. Tá? Então, se eu fiz aqui a minha comparação, por exemplo, CMP 8 RDX, eu estou supondo, para esse grupo de instruções aqui que a gente está vendo, que esse 8 é um número em complemento a 2 e que o número que está aqui em RDX também é um número em complemento a 2. Tá? Então, o que essa primeira instrução 7G faz? O que ela significa? Né? É set greater. Então, ela vai setar o valor de D como 1 quando o valor de RDX for maior do que o 8 aqui nesse caso. Então, greater significa setar o valor de D como 1 quando esse cara for maior do que esse, ou como 0 quando esse cara não for maior do que esse. Essa instrução ela tem um sinônimo, que é a setNLE, né? É a set not lower or equal, ou seja, set não menor ou igual, né? Então é um outro nomezinho que você dá para ela. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu executar a set G a L aqui, a L, dessa maneira que está aqui, logo depois de ter executado a instrução CMP que está aqui em cima, né? Aí a gente tem que olhar, bom, se o valor de RDX for igual a 9, qual o valor que vai ser setado em AL? O valor que vai estar setado em AL vai ser igual a 1. Por que vai ser igual a 1? Porque o valor de RDX é maior do que 8. 9 é maior do que 8. Então, 7G, se greater, vai setar o valor de AL como 1. Por outro lado, se eu mudar isso aqui para 7, agora o valor de RDX é menor do que o valor do 8 aqui. Então, o set greater vai setar esse cara como 0, porque RDX não é maior do que 8. Tá? Agora, ao invés de usar uma coisa desse tipo, a gente poderia também usar um teste aqui. Teste RCX.
teste Q aqui, né? Aqui seria CMP-Q. Então, RCX, depois eu vou fazer set G, AL. De novo, no caso que eu estou usando teste, né, essa instrução teste, eu não estou querendo comparar dois valores, tá? Quando eu uso a instrução teste passando o mesmo registrador aqui duas vezes, as comparações que são feitas pelas instruções são em relação a zero, tá? São em relação a zero. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um AND, tá? Vou fazer um AND do valor que está em RCX com o valor que está em RCX, vai dar o próprio valor RCX, tá? Então, o 7G aqui está querendo setar o valor de AL se o valor de RCX for maior que zero, tá? Então, como eu já falei, esse cara vai fazer um AND, né? RCX, AND, RCX, o resultado vai dar o RCX. Deixa eu fazer aqui assim. O resultado disso aqui vai dar o RCX, o próprio registrador, conteúdo do registrador RCX, né? E o 7G, ele vai falar o seguinte, olha, é maior, 7 se maior. Maior que o quê? Maior que zero. Quando você usa a instrução teste, ele vai setar o AL aqui nesse caso, se o valor do RCX, nesse caso aqui como os dois operandos são RCX, se o valor de RCX é igual a zero. Então, quando você usa uma instrução de comparação, o 7G ele tem esse significado de setar o valor de AL se o cara que está na direita é maior do que o cara que está na esquerda. E ele seta como 1. Caso contrário, seta como 0. Quando eu estou usando uma instrução de teste desse tipo, o 7G significa setar o valor de AL como 1 se o valor do registrador que eu estou repetindo duas vezes aqui for maior que 0, nesse caso como é 7G. Né? Então ele está comparando em relação a 0. Maior que quem? Maior que 0, nesse caso aqui. Tá? Se você olhar a condição, você vai lembrar da aula passada, que eu fiz as possíveis condições com vocês. Né? Então, se eu tenho uma instrução CMP que compara A e B, por exemplo, né, sejam A e B quem forem, né, você tem uma operação que é B menos A. Né, B menos A. Então, eu mostrei para vocês que para B maior que A, eu fiz a tabela verdade lá na aula passada, para B maior que A, eu tenho esta formulinha aqui lógica que está sendo mostrada aqui. Então, lá na aula passada, tá o porquê desta condição aqui ser analisada, né, para setar o valor de D no caso de maior que, né, B maior que A aqui, por exemplo. Tá? Então, é esta formulinha aqui que ele usa para poder verificar se vai setar D com valor 1. Se essa formulinha aqui der 1, o D fica igual a 1. Se essa formulinha aqui der 0, o D fica igual a 0. Baseado nessa formulinha, a gente pode ver por que esse teste Q aqui, com esse 7G, ele testa se é maior que 0, se o RCX é maior que 0. Né? Porque repara uma coisa, a instrução teste, né, a gente já sabe que a instrução teste seta o OF com valor 0. Tá? O OF fica 0 na instrução teste, isso é feito automaticamente. Né? Então, o que vai acontecer? O resultado desse ou exclusivo aqui vai depender do valor do SF. Tá? Vai depender do valor do SF. Se o valor do SF for 1, significa que o resultado da última operação aritmética, ou lógica, né, deu negativo. No caso do teste Q, significa que o RCX é negativo. Por isso que o SF ficaria 1. E aí, como é 1 ou exclusivo 0, isso daria 1. Como eu estou negando, daria 0 e qualquer coisa 0. Por quê? Porque se o RCX é negativo, ele não é maior que 0. Tá? Agora, por outro lado, se o RCX não deu um número negativo, deu um número positivo, então o valor do SF aqui seria 0. Tá? Seria 0. 0 ou exclusivo 0 dá 0. Negando isso, daria 1. Aí, beleza, aí deu 1.
Aí o que ele está testando aqui? Se não deu zero. Ou seja, ele quer que tenha dado, não tenha dado um número negativo e também não tenha dado um número zero. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer maior que zero. Tá? Por isso que com o teste aqui, o que ele está testando, na verdade, é se o valor desse registrador que está sendo replicado 2 vezes, nesse caso aqui, é maior que zero. Tá? Continuando. 7GE. Né? O GE aqui é de greater ou equal. Então, basicamente, o que eu fiz aqui é incluir a possibilidade de dar zero. Né? Então, é só tirar esse end não ZF que está aqui em cima. Eu também mostrei para vocês essas outras formulinhas que estão aqui embaixo, tá? Lá no vídeo passado. Então, eu só quero que seja maior ou igual. Tá? Eu quero que seja maior ou igual, então pode ter o zero. Como pode ter o zero, eu eliminei esse end aqui com não ZF. Então, no caso da comparação, se fosse um 7GE aqui, o que ele está testando é se RDX é maior ou igual ao 8, no caso de uma comparação como essa. No caso de um teste como esse aqui, o que ele vai estar testando é o seguinte, olha, de novo, eu já falei para vocês, né, com a instrução teste, o OF é setado como 0, tá? Então, se o cara for negativo, isso aqui fica 1, 1 ou exclusivo 0 é 1, negação disso é 0. Ou seja, se ele é negativo, se ele é menor que 0, eu vou setar D como 0. Agora, se ele não for negativo, ou seja, esse nãozinho aqui é basicamente isso, né? Se ele não for negativo, então aqui vai ficar 0 ou exclusivo 0, que é 0, a negação disso é 1. Ele vai setar esse cara como 1. Então, ele vai setar D como 1 se o resultado de teste Q não for negativo. Alguma coisa não é negativa quando ela é maior ou igual a 0. E o resultado de teste Q é o próprio RCX. Então, o que ele está testando é se RCX é maior ou igual a 0. Então, este teste Q aqui com esse 7G está testando se o valor de RCX é maior... Aliás, GE, né? Desculpa. GE está testando se o valor de RCX é maior ou igual a 0. Tá? Então, lembra sempre disso, né? Quando eu tenho um teste repetindo 2 vezes aqui o mesmo operando, depois eu tenho uma instrução condicional, esse condicional vai ser feito em relação a 0, aquele operando, né, em relação a 0. Nesse caso, se o RCX é maior ou igual a 0. Tá? Próxima instrução, 7L, é a instrução que seta o D como 1 se menor. Tá? Repara que elas têm apelidos, né? Menor, se menor é a mesma coisa que não maior ou igual. Né? Se maior ou igual é a mesma coisa que não menor. Tá? Então, são apelidinhos. NLE é não menor ou igual, NL é não menor, NGE é não maior ou igual, não greater ou equal. Né? Então, esse 7L vai setar como 1 se o valor da operação anterior, né, ele for menor. Tá? Então, vamos olhar aqui. Nesse caso aqui, ó, RDX, se eu mudar aqui para 7L, né, o que ele está testando aqui, ele vai colocar a L como 1 se o valor de RDX for menor que 8. Nesse caso, é menor que 8. 7 é menor que 8. Então, ele definiria a L como 1. Se por acaso aqui não fosse 8, não fosse 7, fosse 9, 9 não é menor que 8. Ele definiria esse cara como 0. Tá? No caso do teste, tá? Aqui, se aqui a gente tirasse o GE e fosse um L. Então, o que ele estaria verificando aqui? Né? Ele estaria testando para ver se o RCX é menor que 0. Tá? Então, repara aqui o seguinte. Aqui eu tirei a negação daqui da frente, né? Porque é não maior ou igual. Então, eu estou negando essa regra do maior ou igual aqui, que fica não. Esse cara aqui, que fica o próprio cara, né? SF ou exclusivo OF. Então, se o valor de RCX aqui, o resultado dessa instrução teste, ele for negativo, esse cara vai estar 1. Né? Esse cara a gente sabe que é setado como 0 pelo teste Q, então 1 ou exclusivo 0 dá 1. Então ele vai setar o valor de AL como 1. Né? Por outro lado, se RCX for positivo, o resultado de teste Q vai fazer a SF ser setada como 0
e aí vai ficar 0 ou exclusivo 0, que dá 0, vou setar D como 0. Tá? E, finalmente, a 7LE é 7 se menor ou igual, né? Ou 7 se não maior. Tá? Então, basicamente, é a negação desse cara que está aqui em cima, né? Então, a negação de uma coisa, a negação da negação de uma coisa é a negação de outra, seria basicamente isso aqui. Né? Essa regrinha que está aqui. Eu já expliquei isso lá na aula passada também. Tá? Então, vamos lá. O 7 menor é igual. Para uma comparação, depois que eu executei uma instrução CMP, ele vai setar o valor de AL como 1 se o valor de R de x for menor ou igual a 8 aqui nesse caso, nesse nosso exemplo. Né? Nesse caso, ele era 7 antes, né? Se eu colocasse 8 aqui, por exemplo, 8 é menor ou igual a 8, né? No caso, igual. Né? Então, ele setaria o AL como 1. Agora, se eu colocasse aqui, em vez de 8, eu colocasse 9, então 9 não é menor ou igual a 8, portanto, o valor de AL seria 0. No teste Q, o resultado de teste Q, de novo, é RCX, né? O próprio valor de RCX. Se o valor de RCX Se o valor de RCX for 0, né? Se o valor de RCX for 0, esse cara vai ficar 1 ou qualquer coisa é 1. Então, já vai setar o D como 1. Mas se o valor de RCX não for 0, mas for menor do que 0, se for menor do que 0, deu negativo, esse cara aqui vai estar 0, mas esse cara vai estar 1. Esse cara é sempre setado com 0 pelo teste Q. 1 ou exclusivo 0 é 1, ou qualquer coisa é 1 também. Então, esse cara vai ser setado como 1. Ou seja, esse cara é setado como 1, tanto se o resultado, se o RCX for 0, quanto se o RCX for negativo. Ou seja, o D é setado como 1 se o RCX for menor ou igual a 0. Tá? Eu estou falando RCX aqui pelo nosso exemplo, né? Mas poderia ser qualquer registrador aqui na instrução teste. Tá? Bom, já as instruções que estão nesse grupo, elas consideram que a operação que veio antes do set, aqui no nosso caso, né, é uma operação cujos parâmetros eram valores inteiros sem sinal. Tá? Aqui a gente considera que os números eram sem sinal. Tá? Então, de novo, vamos fazer aqui o nosso exemplo, né, CMP. Agora vamos mudar aqui, vamos colocar RCX, RDX, tá? E aqui embaixo vamos fazer um teste também. Aqui a gente vai manter, vai ser RCX. Vou mudar o nome do registrador para não parecer que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, né? Vai ser RSI. RSI. Tá. Bom, então vamos lá. 7A é 7 above, ou seja, 7 se maior, só que esse maior é levando em consideração que os valores aqui do CMP ou do teste são valores sem sinal. Tá? Então, 7 above significa 7 maior, é mais ou menos a mesma ideia do 7 maior, só que considerando que os valores lá do CMP ou do teste são sem sinal. Ele tem o sinônimo que é set not below or equal, ou seja, não menor ou igual, mas também considerando sem sinal. Né? E para entender aqui a regrinha, a gente precisa ter a seguinte ideia. A instrução CMP, tá, de comparação, esta instrução que está aqui, CMP, ela vai definir o valor do CF na seguinte situação, considerando aqui a e B, né? E considerando que o A e B são inteiros sem sinal, ele vai definir o valor de CF na seguinte situação. Se B menos A, né, for negativo, ou seja, se o resultado dessa subtração de B menos A for negativo, então o CF é igual a 1. Tá? Se o resultado for maior ou igual a 0, né, for não negativo, o CF é igual a 0. Tá? Então, o que acontece? O set above, ele quer setar o valor de D como 1 se B estiver acima de A. Se B está acima de A,
então isso tem que ser maior ou igual a zero. Essa subtração tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, CF, nesse caso, vai ser igual a zero. Então, eu vou setar 1 aqui se não CF, porque CF tem que ser zero, então a negação dele tem que dar 1, né? Não CF e não é zero, porque é só acima, não é acima ou igual. Então, o ZF também tem que estar negado aqui, tá? Então, essa instrução aqui, ela seta o valor de D como 1 se está acima, né? Então, esse carinha aqui, de acordo com essa regra aqui, né? Ou zero se não está acima. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. 7A de novo, AL, tá? Vamos escolher uns valores aqui de RCX e RDX. Vamos supor que o RCX é 5 e o RDX é 8, né? Bom, esses dois números são tratados como números sem sinal. São números sem sinal. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer RDX menos RCX, 8 menos 5. 8 menos 5 deu 3, né? 3 é um número positivo, né? Como é um número positivo, o CF é setado como 0, então o não CF fica 1, e como ele não deu 0, o ZF também fica 0, a negação dele também fica 1, 1 em 1 dá 1. Então ele vai setar como 1, nesse caso. Tá? Então, basicamente, aqui é o seguinte, ele vai setar como 1 se esse cara for maior do que esse, ou seja, se o valor de RDX for maior do que o valor de RCX. Tá? É igual o set greater, né? o set maior. Né? Só que aqui, para diferenciar, porque eu estou lidando com números sem sinal, ele chama de set above, set acima. Tá? Mas ele vai setar o valor de AL como 1 se o valor de RDX for maior do que o valor de RCX. Tá? No caso do teste aqui, né? O valor dessa instrução de teste aqui vai dar RCX. Então, isso aqui vai dar, aliás, RSI. Né? E o set above, AL, né? O que ele está querendo testar aqui? Né? Ele está querendo testar se o valor de RSI é maior que 0. Igual a gente fez lá no outro caso, né? Só que considerando que o valor de RSI é um valor sem sinal. Então, esse cara vai setar a L como 1 se o valor de RSI for maior que 0. Isso fica claro quando a gente trabalha com as flags aqui, né? Então, o que acontece? Esse cara o que esse 7A está testando é se o valor de RSI é maior que 0. Eu sei que o RSI é um número sem sinal, então, obviamente, que ele é um número maior que 0. Tá? Como eu falei para vocês, a instrução teste seta o CF como 0. Então, automaticamente, isso aqui está sempre setado como 1, tá? Porque o CF está sempre setado como 0 no caso da instrução teste. Né? E aí, o que vai acontecer? Isso aqui, se eu tiver um resultado 0, né? Se o RSI for 0, esse cara aqui vai ser setado como 0. Por quê? Porque o ZF vai ser 1 e a negação dele vai ser 0. Então, daria 1 e 0, o resultado seria 0. Agora, se o resultado da operação não foi 0, foi diferente de 0, então o ZF estaria 0, a negação disso estaria 1 e isso aqui daria 1. Ou seja, isso aqui só vai dar 0 quando o meu RSI for 0. Se o RSI não for 0, isso aqui vai dar 1. Por quê? Porque o valor de RSI ele tem que ser maior que 0. Tá? Maior ou igual a 0, né? Porque ele é um número sem sinal. Então, ele é sempre maior ou igual a 0. Só que como eu estou querendo pegar o above, não o above ou equal, né? o maior não maior ou igual a 0, se esse cara aqui for 0, esse D vai ser setado como 0. Tá? Beleza. Agora vamos para o outro caso, né? Set AE é above or equal, né? Maior ou igual.
No caso da comparação, né, dessa instrução de comparação, ele vai setar o AL como 1 se o valor de R de x for maior ou igual ao valor de RCX. Né? Nesse caso, também ele vai setar o AL como 1. Quando a gente está usando a instrução de teste, por outro lado, o que ele está testando é o seguinte, é se o valor de RSI, nesse caso aqui, é maior ou igual a 0. E é sempre maior ou igual a 0. Por quê? Porque o RSI é um número sem sinal. Então, repara aqui no seguinte, nesse caso aqui, a única flag que está sendo setada, né, eu tirei esse E não ZF aqui, porque agora me interessa o caso onde são iguais, né? Então eu estou testando só essa flag de CF. Só que o teste ele seta essa flag CF para 0. Né? Então a negação desse 0 vai ser 1. Então, para qualquer que seja a situação, né, o 7A ele vai sempre setar a L como 1 se a operação que eu executei antes foi um teste passando o mesmo registrador 2 vezes. Por quê? Porque o que eu estou testando é se a L é maior ou igual, aliás, esse RSI, nesse caso, né, é maior ou igual a 0, e isso vai acontecer sempre, porque como eu estou trabalhando com set above, eu estou considerando que o valor de RSI é um valor sem sinal. Se é um valor sem sinal, só pode ser um número maior ou igual a 0. Tá? Set-B, né, que é set below, né, que é basicamente a negação de set above ou equal, né, que é a flag CF. De novo, né, aqui na comparação, a ideia é a mesma, né? Ele vai setar o AL como 1, se eu mudar aqui tem que mudar aqui, né? Eu tinha esquecido. Aqui é set below e aqui é set below. Então, ele vai setar o AL como 1 se o valor de R de x for menor do que o de RCX. Aqui não é o caso, então o AL vai ser setado como 0. No caso da instrução teste, ele vai setar o AL como 1 se o valor de RSI for menor que 0. Quando é que isso acontece? Nunca. Por que nunca? Porque o valor de RSI, como eu estou usando uma instrução set below, eu estou supondo que o valor que está em RSI aqui é um número sem sinal. Então, ele nunca pode ser negativo, ele tem que ser sempre positivo ou 0. Né? Então, nunca vai acontecer de eu ter o valor de RSI menor que 0, nem nunca vai ter o valor de RSI menor que 0, porque o número aqui ele tem que ser maior ou igual a 0 sempre, porque ele é sem sinal. Tá? Então, você vê que a única flag avaliada aqui é a CF, que o próprio teste seta ela como 0. Então, o D vai ser igual a 0 sempre. Então, esse cara basicamente seta o valor de AL como 0, tá? Nesse caso. E depois eu tenho set below or equal, que é basicamente só incluindo a possibilidade de ser 0, né? Tem esse ou aqui, que vai setar esse cara como 1 sempre que o RSI for 0. E vai setar esse cara como 0 em qualquer outra situação. Né? Porque o CF ele é sempre 0, porque o teste seta ele com 0. Isso falando da instrução teste, né? E o ZF, ele vai depender. Se o valor deu 0, então esse cara vai estar 1, 1 ou 0 é 1. Se, por outro lado, o resultado não deu 0, então o valor que vai estar aqui é 0, 0 ou 0 é 0. Tá? Então, no caso do set below or equal, esse cara acaba sendo equivalente a set equal, né? Para setar se igual a 0. Né? Esse set-BE é equivalente, quando eu estou usando a instrução teste passando o mesmo registrador 2 vezes, né? Ele acaba ficando equivalente ao set equal. Né? Vai setar o valor de AL como 1 se o valor do teste aqui deu 0. Tá? Mas a semântica dele é sete o valor de AL se o valor de RSI é menor ou igual a 0. Só que ele nunca pode ser menor que 0, então vai setar só quando ele for 0. Tá? Na instrução de comparação, aí o set BE, ele vai ter deixa eu colocar o BE aqui de novo, né? O set BE, aqui na instrução de comparação, o set BE vai ter a semântica de setar o valor de AL como 1 se o valor de R de x for menor ou igual ao valor de RCX. Aí ele seta o valor de AL como 1. Tá?
Bom, um detalhe, pessoal, é o seguinte. A instrução set, ela vai setar o valor do registrador de 8 bits. Aqui, ó, no caso, AL, tá? Mas quando eu atualizo o valor do registrador de 8 bits, nada acontece com o restante dos bits dos registradores maiores. Então, por exemplo, o restante dos bits do RAX, quando eu seto o AL com um determinado valor, o restante dos bits do RAX vão ficar com o valor que estavam antes. Então, eu só altero efetivamente os 8 bits do registrador, tá? Os 8 bits menos significativos aqui nesse caso. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, int comp long A long B, então estou comparando o valor A menos B, A menor que B. Estou comparando esses dois caras. Então, isso foi compilado pela seguinte coisa, ó. Lembrando que o RDI está associado à variável A e o RSI é associado à variável B. Então, ele fez uma comparação RSI-RDI, porque aí fica RDI menos RSI, né, que é basicamente A menos B, né, RDI menos RSI. E aí ele faz um set L aqui no valor de AL, ou seja, eu quero setar o valor de AL com 1 se o A for menor do que o B, que é justamente isso que ele está fazendo aqui, ó. Então, ele vai setar o valor de AL como 1 se A menor do que B, tá? Então, vamos executar até essa linha aqui para a gente ver como é que a coisa fica, ó. Então, repara aqui que eu tenho as minhas flags, inicialmente está todas zeradas, tá? E eu tenho o valor do registrador RDI, A, o valor dele é 0A, e o valor do registrador RSI, que é B, o valor é 0D. E eu tenho lá no registrador RAX um valor qualquer lixo que está lá, não tem nenhuma importância esse valor que está aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu ver uma coisa aqui... Tá. Deixa eu só acertar aqui. Eu achei que eu tinha acertado tudo isso aqui, mas pelo visto não. Deixa eu só acertar esse slide aqui antes que eu me esqueça. Aqui é L. Pronto, acho que agora está certo. Bom, então vamos lá. Executando aqui a primeira linha, né, do assembly. O que ele está fazendo? Fazendo a comparação de RDI com RSI. Essa comparação vai fazer a subtração, né? A menos B. O valor de A é 0A e o valor de B é 0D. Então, fazendo a subtração 0A menos 0D, dá um número negativo, tá? O resultado vai dar um número negativo porque A é menor que B. Então, o que vai acontecer aqui? O SF é setado como valor de 1, tá? Não houve um overflow. O overflow não aconteceu nesse caso aqui. Não houve overflow aqui porque os dois números aqui são positivos, né? Então, não vai acontecer um overflow. OF é setado como 0, né? Eu falei para vocês no slide anterior que quando a operação A menos B dá negativo, a instrução CMP ela seta o CF como 1, então foi isso que foi feito aqui, né? E ZF, como o resultado não dá 0, ZF continua como 0 aqui, tá? Então, essa instrução CMP, tudo que ela fez foi alterar esses registradores de condição desse estado que estava aqui para o estado que está aqui. Foi isso que essa instrução fez, tá? Agora, a próxima instrução, a setL, ela vai setar o registrador AL como 1 se o A é menor do que o B, tá? Só que o A é menor do que o B, a gente já viu, né? O A é menor do que o B, então ele vai setar o AL com o valor 1. Então, executando aqui, ó, o valor do AL vai ser igual a SF ou exclusivo OF, que é a regrinha para dizer se eu tenho que setar o valor como 1 ou não. Como isso aqui é verdadeiro, o valor foi setado como 1. Então, repara que só o primeiro byte, tá? Só o primeiro byte do registrador RAX foi alterado, porque é o byte que se refere ao registrador AL, né? Esse primeiro byte aqui é o registrador AL, tá? Então, só esse primeiro byte foi alterado. Mas, esse return aqui da função C, o que ele vai retornar? Se A menor que B, ele vai retornar 1.
Se A não for menor que B, ele vai retornar 0. É isso que ele está fazendo aqui. Só que se eu retornar o valor do RAX, sempre numa função, o retorno vai no registrador RAX, tá? Se eu retornar o registrador RAX do jeito que está aqui, o resultado ele não vai ser 1, ele vai ser um número diferente, não vai ser 1, porque aqui está tudo F, tá vendo? Para que o número seja efetivamente 1, eu preciso zerar esses bits que estão aqui, ó, tudo F. Eu tenho que deixar tudo 0 para que com o 0, 1 daqui o resultado dê 1. Tá? Obviamente que aqui em C, tanto faz você retornar 1, 2, 4, 5, todos esses valores representam verdadeiro, representam que A é menor que B. Tá? Mas eu quero retornar exatamente 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa instrução que a gente já viu em aulas anteriores, que é a instrução de movimentação, aonde eu pego o byte, porque é a moveZBL, né? Então, esse B é que eu estou pegando um byte, esse L significa que eu estou expandindo esse byte para uma palavra de 32 bits, tá? E eu estou expandindo esse byte de que maneira? Com zeros. Esse Z aqui diz que é com zeros. Então, eu estou pegando esse byte aqui, 01, né? Peguei o byte 01. Vou expandir esse byte para 32 bits. Tá? Então, basicamente, significa... Aqui eu tenho 1 byte, né? 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Né? Então, quando eu expandir o 01 para um número de 32 bits usando o moveZBL, eu estou expandindo com 0, tá vendo? Eu fui colocando 0 à esquerda aqui. Tá? Por quê? Porque eu estou considerando que o número, esse valor de retorno que eu estou retornando aqui, ele é um número, estou pegando ele como um número sem sinal. Tá? Então, expandir aqui tudo com 0. Tá? Depois que eu faço isso, eu expando esse número com zeros aqui, agora ele é um número de 32 bits, eu movo esse cara de 32 bits para o registrador de 32 bits EAX, que são os 32 bits menos significativos do EAX. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Ó. Esse cara aqui é o EAX. Então, eu vou mover esse cara aqui para EAX, que significa que o número que eu vou obter é 00, 00, 00, 01. Tá? Então, esses bytes aqui vão ter todos zerados. Tá? Só que tem um detalhe, faltou esses bytes daqui, né? Da esquerda aqui, que estão tudo F ainda. Só que tem um detalhe, eu já falei para vocês lá na aula sobre instruções de movimentação, que quando eu movo dados para um registrador de 32 bits, os bits mais significativos, eles são zerados. Tá? Os outros 32 bits são zerados. Então, quando eu movi esse número para o EAX, esses outros bits aqui serão todos zerados também. Então, agora eu tenho um número de 64 bits, né, que representa o 1. Fazendo isso, eu vou retornar. Então, continuando aqui, ó, agora o meu número ficou todo zerado aqui, com exceção do último bit que está 1. E aí eu retorno e acabou. Tá? Bom, exercício 1. Observe o código em C abaixo. Para cada par de instruções em assembly, diga qual é o tipo data-t e o operador comp. Então, se a gente olhar o código em C aqui, a gente vai ver que a gente tem uma função comp com dois parâmetros, A e B. Qual é o tipo do parâmetro A e qual é o tipo do parâmetro B? Não sei, data-t. É um tipo qualquer. E eu retorno A, comparação qualquer, B. Agora, eu não sei quem é comp e eu não sei quem é data-t. Então, o que eu tenho que descobrir é justamente isso para cada um desses códigos em assembly que foi gerado a partir da compilação desse código em C, só que, obviamente, com o data-t já com seu valor real e o comp com o seu valor real. Lembrando que o RDI está associado à variável A e o RSI está associado à variável B. Então, pessoal, pausa o vídeo, tenta fazer, pensa... Olha, para cada um desses casos aqui, caso A, caso B, caso C, caso D, tenta descobrir o valor de data-t e o valor de comp. Escreve aí do lado que eu vou voltar e eu vou dar a resposta para vocês. Então, pausa o vídeo, tenta resolver e a gente volta.
Bom, voltando aqui, vamos resolver essa questão. Vamos olhar aqui para o primeiro, né, para o A. Né? Ele está fazendo um compl, ESI, EDI. Né? E depois ele está fazendo um setl. Tá? Um setl. Pelo compl, eu sei que e pelos registradores aqui, eu sei que eu estou trabalhando com dados, né? O A e o B são valores, né, que eu estou representando com 32 bits, porque o SI é um registrador de 32 bits e o EDI é um registrador de 32 bits. Então eu sei que o data-T é um tipo de dados de 32 bits. É a primeira coisa que eu sei. Tá? A segunda coisa que eu sei, olhando para a instrução setl, é que essa instrução, setLower, né, é a instrução do grupo que considera esses dois caras aqui como números em complemento a 2. Então, além de saber que esses dois caras têm 32 bits, eu também sei que eles são números com sinal. Se são números em complemento a 2 e são números com sinal, né, eu posso considerar que o tipo data-T é um inteiro, int. Um inteiro é um tipo que tem 32 bits na maioria das plataformas e é também um número com sinal. Agora falta a gente definir qual é a comparação que ele está fazendo. A gente já viu que o setl, né, o setLower, ele está comparando este cara aqui ser menor do que este cara aqui. Então, o comp aqui, ó, quem é o EDI? O RDI, né? O RDI é o A. E o RSI é o B. Então, o que ele está fazendo é A menor que B. Né? Então, a comparação aqui, ó, é A menor que B. Então, o comp aqui é menor. Tá? Vamos olhar para o B aqui. Ó. Ele está fazendo um CMPW com registradores SI e DI. Como o CMPW, eu sei que eu estou lidando com dados de 16 bits, tá? De 16 bits. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que o setGE é uma instrução do grupo que considera os valores do comp aqui como valores com sinal. Então, além de serem valores de 16 bits, são números de 16 bits com sinal, tá? Então, eu já sei que o data-T ele vai ser um tipo de 16 bits com sinal, que no caso do C é o tipo short. Tá? Agora, qual é a comparação? Ele está comparando o DI, que é o A, ser maior ou igual ao SI, que é o B. Então, a comparação é A maior ou igual... Eu não consigo escrever aqui, que ficou muito baixo. Espera aí... Escrever um pouquinho mais em cima aqui. A maior ou igual a B. Essa é a comparação que ele está fazendo. Tá? Vamos para o C. Com CMPB. Né? Então, aqui a gente está trabalhando com bytes. Né? O CIL e o DIL são registradores de bytes, tá? De 8 bits. Né? Então, eu sei que o tipo tem 8 bits. O setBE... ele é do grupo daquelas instruções que consideram os valores da comparação aqui como valores sem sinal, set below or equal, né? Então ele está dizendo que esses caras são sem sinal. Se eles têm 8 bits e eles não têm sinal, então o data-T ele é um tipo unsigned char. Tá? O tipo char é um tipo de 8 bits, só que ele, por padrão, é um tipo com sinal. Eu coloco o unsigned aqui antes para dizer que ele não tem sinal, para modificar o tipo char para ser um tipo sem sinal. Tá? Agora, qual é a comparação que ele está fazendo? Below or equal, testando se o DIL é menor ou igual ao CIL. E o DIL é A e o CIL é B. Então, A menor ou igual a B. E, por fim, a gente tem aqui o CMPQ, RSI, RDI. Então, como tem o Q aqui, a gente está trabalhando com valores de 64 bits. Né? O setNE,
né? Ou seja, not equal. O setNE, ele é um tipo de instrução que não faz suposição sobre o formato dos dados aqui que estão sendo trabalhados no CMPQ. Então, tanto podem ser dados com sinal, como podem ser dados sem sinal. Então, o data T, ele pode ser um tipo long, que é um inteiro de 64 bits com sinal. Ele pode ser um unsigned long, que também é um tipo de 64 bits, só que sem sinal. Ou ele pode ser uma outra coisa, ele pode ser um ponteiro. Porque um ponteiro, dentro do assembly, nada mais é do que um endereço de memória, né? E um endereço de memória nada mais é do que um inteiro de 64 bits. Então, a gente pode estar trabalhando aqui com um ponteiro também. Então, o data T aqui pode ser um long, pode ser um unsigned long, ou pode ser um ponteiro. E a operação que está sendo executada aqui é o setNE, not equal. Então, ele está querendo setar o valor de AL se eles forem diferentes, né? Se eles não forem iguais. Então, a comparação aqui é se A é diferente de B. Na verdade, eu vou usar o símbolo da própria linguagem C para ficar diferente de B. Tá? Então, vamos para o próximo. Suponha que uma função em C receba um único parâmetro A armazenado no registrador RDI. Então, eu tenho uma função qualquer que recebe como parâmetro o A, e esse A está associado ao registrador RDI. Para cada par de instruções em assembly abaixo, diga qual é o tipo data T do parâmetro A e qual é a comparação realizada. Então, mesmo exercício do anterior, só que a gente está usando teste ao invés de CMP. Tá? Então, para o vídeo, tenta fazer, depois volta e a gente resolve. Tá bom? Então, vai lá. Bom, voltando aqui, vamos olhar. Né? Teste Q, eu tenho um Qzinho aqui. Né? Se eu tenho um Q, eu estou lidando com valores de 64 bits. Né? Então, já sei que o tipo de dado tem 64 bits. Set greater or equal, o greater or equal assume que os valores inteiros que estão sendo trabalhados aqui em teste, eles são valores com sinal. Né? Então, o data T aqui, ele é o tipo long. Também poderia ser um ponteiro. Ou ponteiro. O negócio dá uma bugada às vezes. Ou ponteiro. Então tá lá, long ou ponteiro. Tá? E a comparação? A comparação é setGE, né? Porcentagem AL, ou seja, set se greater ou equal. A gente viu que quando as comparações são feitas depois de uma instrução teste, essas comparações são do registrador que está sendo replicado 2 vezes aqui em relação a 0. Então aqui é se valor de RDI é maior ou igual a 0. Então o que ele está fazendo é testando se A é maior ou igual a 0. Tá? Próximo, teste W. Né? Aqui eu estou trabalhando com valores de 16 bits, né, por conta do W. Aqui é set equal, então ele não faz suposição se esse cara aqui é com sinal ou sem sinal. Então, aqui o meu data T poderia ser um valor short, ou também poderia ser um valor unsigned short. E a comparação que eu vou fazer aqui é set se equal, né? Então,
como eu falei para vocês, quando eu tenho a instrução teste, eu estou repetindo 2 vezes aqui o mesmo operando. O set aqui, a comparação é em relação a 0. Então, ele está querendo saber se o valor de DI, né, é igual a 0. Então, se A é igual a 0. Tá? Aqui eu estou usando, eu usei também esse símbolo aqui, mas na verdade vou usar o símbolo de C, que é maior ou igual assim. Tá? Teste B, aqui eu estou trabalhando com byte, né, com registrador de 8 bits. Set_A é aquela instrução, setAbove, né, que está naquele grupo de instruções que supõe que o valor que estou trabalhando aqui em teste é um valor sem sinal. Né? Então, um byte sem sinal, então data T é um unsigned. Unsigned char. E a comparação é a comparação desse cara com 0, né? Que é setAbove, que é maior. Então, ele está comparando se o A é maior que o 0. Tá? E, por fim, o teste L, que é um valor, está trabalhando com valores de 32 bits, é setLE, set lower ou equal, que é o tipo de instrução que supõe que o teste está trabalhando com valores com sinal. Né? Então, meu data T é o número de 32 bits com sinal. O número de 32 bits com sinal é um int. Tá? E a comparação aqui que eu vou fazer é se menor ou igual. Né? Então, está comparando se o valor de EDI é menor ou igual a 0. O valor de EDI é A, né? Então, se A menor ou igual a 0. Então, é basicamente essa comparação que ele está fazendo ali. Tá? Bom, pessoal, então, esse grupo de instruções aí foi o grupo de instruções 7, né? Baseado naquele registrador de condições que a gente viu na aula passada. Então, ele vai setar o valor de um byte como 1 se a condição for satisfeita, ou 0 se a condição não for satisfeita, e é basicamente essa a pegada da instrução. Nas aulas seguintes, a gente vai estudar outras instruções de condição, mas as condições são exatamente as mesmas, tá? As condições são sempre esse grupo de condições. Ó. Primeiro esse grupo aqui, se igual, não igual, com sinal, sem sinal, negativo ou não negativo, né? E o outro grupo também, se maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. E o outro se above, above ou acima, acima ou igual, abaixo ou abaixo ou igual. São sempre esses mesmos testes com essas mesmas condições que estão aqui, tá? Então, se você entendeu essas condições já na aula passada, que eu expliquei essas condições para vocês, e se entendeu também nessa aula, as outras instruções elas vão ser as mesmas condições, é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Então, a gente vai ver que é tudo muito parecido, vocês não vão ter muito problema para as outras instruções, tá? Bom, então, se não entendeu alguma coisa, revê o vídeo, volta, tenta assistir de novo, até conseguir entender. E eu espero que vocês consigam entender tudo aí que eu falei tranquilamente. E a gente volta na próxima aula, quando a gente vai falar de jumps, tá bom? Um abraço e até lá!